Olá, alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o modernismo no Brasil. Falamos um pouco nas aulas anteriores sobre as vanguardas europeias e hoje nós vamos falar sobre essas influências, as influências que essa vanguarda trouxe para o Brasil. Então, o que foi o modernismo aqui no Brasil? O modernismo aqui no Brasil ele foi um amplo movimento cultural, que ele repercutiu fortemente sobre a cena artística e a sociedade brasileira na primeira metade do século XX, e sobretudo no campo da literatura e das artes plásticas. Ele foi desencadeado a partir da assimilação de tendências culturais e artísticas lançadas na Europa, como a gente viu que aconteceram as vanguardas europeias. No período que aconteceu a Primeira Guerra Mundial, né? E essas tendências eram as vanguardas. As principais delas foram o cubismo, o futurismo, o dadaísmo, o expressionismo e o surrealismo. Então, essas novas linguagens modernas trazidas por esses movimentos artísticos e literários na Europa foram sendo, aos poucos, assimilados aqui no contexto brasileiro, mas colocado em enfoque elementos da cultura do país, porque havia uma necessidade de uma valorização nacional, né? Aqui nós estávamos buscando a nossa identidade nas artes, na literatura, na música. O modernismo foi um movimento cultural, artístico e literário do século XX. Ele surge pela insatisfação política do país devido também às consequências da Primeira Guerra Mundial, que ocorreu em 1914 e 1918, e que refletiu na situação do Brasil, assim como o aumento da inflação. Essa insatisfação também ocorria em relação às artes. Como eu falei, o desejo de transformação cultural e o rompimento com aquilo que era tradicional. Então, surgia influenciado pelas vanguardas. Então, tudo aquilo que a gente viu das vanguardas europeias foi o que influenciou aqui o Brasil para mudar os nossos métodos, as nossas técnicas, para poder romper com aquilo que era tradicional. Aqui eu coloquei, né, uma linha do tempo para a gente recapitular as datas, né, dessas vanguardas: o expressionismo, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo e surrealismo. E o que acontece? O modernismo ele chega aqui no Brasil por volta do século XX, né? Mais especificamente em 1922, na Semana da Arte Moderna, né? Que foi essa manifestação artística realizada em São Paulo, o ponto de partida do movimento aqui no Brasil, do modernismo. Porém, nem todos os participantes desse evento eram modernistas. Graça Aranha era um pré-modernista, por exemplo, foi um dos oradores. Não sendo dominante neste início, o modernismo, com o tempo, suplantou as anteriores, que eram os ataques constantes ao passado, ao romantismo, ao realismo, ao parnasianismo, e foi marcado sobretudo pela liberdade do estilo e da aproximação com a linguagem falada, sendo os da primeira fase mais radicais em relação a esse marco. O parnasianismo, por exemplo, nós tínhamos uma linguagem muito rebuscada, era tudo muito certinho, a preocupação com a métrica, a preocupação com outros valores. E o modernismo ele queria trazer para a gente uma ideia de uma cultura, né, nacional, de valorização nacional. Né? Nós queríamos colocar na nossa arte o que o Brasil tinha de melhor, o que o Brasil tem de melhor até hoje. E o modernismo aqui, ele se dividiu em 3 fases. Nós temos a primeira geração, que foi o primeiro modernismo, a geração de 20, que o objetivo era a consolidação de uma cultura. Os artistas brasileiros preocupavam-se nesse momento em expandir o nosso país, o que a vanguarda já estabelecia na Europa.
Um dos propósitos dessa primeira fase do modernismo foi o Manifesto para o Brasil, em 18 de março de 24, pelo escritor Oswald de Andrade. O ideal desse manifesto era conciliar a cultura nativa e a cultura intelectual. O manifesto também propunha uma língua sem preconceito. Então a gente não estava mais tão preocupado com essa questão da formalidade e estava buscando a identidade nacional, né? O que nós tínhamos de riqueza. Quem era o Brasil, né? E não mais uma cópia daquilo que estava acontecendo lá fora. O projeto literário da primeira geração modernista foi de 1922 a 1930. Então, eu separei 3 pontos, né, que eu acredito que sejam os principais. A busca pela identidade nacional, como eu já falei, a gente queria ressaltar aquilo que o Brasil tinha e não mais copiar aquilo que vinha de fora. O abandono das perspectivas passadistas e a liberdade formal. Então a gente não queria mais aquilo que fora ensinado já há tanto tempo. A gente queria mais uma liberdade, queria mais a liberdade de criação, a liberdade da música, a liberdade na poesia. E aí, consequentemente, tem a aproximação entre a fala e a escrita, que não mais se preocupava com essa escrita rebuscada e via que o brasileiro ele tem uma maneira mais livre de se comunicar. Então, como que você se comunica? Aquilo que você fala. Então, trouxe uma aproximação entre o que era falado e aquilo que era escrito. Na segunda fase, que é a segunda geração, que é o misticismo e consciência social, seu objetivo era a reflexão sobre o sentido de estar inserido no mundo. Preocupava-se com a renovação da linguagem, o momento de autoanálise, visto o conceito de guerra e seus horrores. A espiritualidade estava em conflito, pois era muito difícil perceber a existência de Deus em meio a bombas atômicas e a campos de concentração. Qual foi esse projeto? A reflexão sobre o sentido de se estar no mundo. Porque a gente estava vindo de um cenário de guerra. Então, realmente, era muito complicado você alicerçar a sua fé ou a sua espiritualidade em meio a uma guerra, em meio a bombas, em meio a mortes, né, a tragédias, a conflitos. Então, trazia uma reflexão sobre o que realmente fazia sentido, sobre o que é estar nesse mundo, o que é fazer parte, né? Tinha um foco extremamente no contexto sociopolítico, né? Porque evidenciava tudo isso que estava sendo vivido, né? Toda a política, tudo que se gerava em relação à guerra. A renovação da linguagem permanecia em relação à primeira fase, que ainda estava nessa busca, né, de renovação, e os versos com estruturas sintáticas mais elaborados, porque procurava-se ressaltar a questão do intelecto, né, na nossa literatura. Esse foi um dos principais projetos na literatura nessa segunda fase, que foi de 1930 a 45. Aí nós temos a terceira fase, que é a terceira geração ou a geração de 45. Muitos acreditam que essa fase não terminou, né? Ainda estamos vivendo esse modernismo ou pós-modernismo, né? Então não conseguimos especificar ou terminar essa geração. Então, nesse período, terminaram a Segunda Guerra e no Brasil a ditadura de Vargas. O mundo passou a viver a Guerra Fria e o Brasil estava vivendo seu período de democracia. Os artistas tinham mais liberdade, buscavam novas formas de expressão, assim como o equilíbrio entre o formal e o informal. O regionalismo de 30 também foi retomado com um ar mais renovado, com os escritores João Guimarães Rosa e Mário Palmério, por exemplo. O espaço urbano também foi um dos focos dessa geração por Clarice Lispector e Carlos Heitor Coni, entre outros. Então, no projeto nós temos a influência
da realidade socioeconômica na vida das pessoas, né? A gente estava passando aqui no Brasil pela democracia, então tudo muda. Então você tem uma liberdade de criação, uma liberdade de ideias e uma liberdade para expor essas ideias, né? E isso que foi o diferencial. A caracterização do espaço bem definido. Então a gente tem hoje o espaço urbano como foco, né? Então a vida cotidiana, os prazeres da cidade, por exemplo. Então a gente perdeu um pouco da questão da natureza em si, do interior, e a gente passou a se preocupar mais com essa questão da cidade. Então temos também a linguagem simples, com a inclusão de termos regionais. Então ficou mais definido os aspectos e as características de cada região, porque o Brasil ele é muito amplo. Então não tinha como fazer ou transformar uma literatura em algo fixo, em algo fixado. Mas nós tínhamos que trazer as características e ressaltar o que cada região, o que cada lugar trazia consigo. Então, uma literatura muito mais ligada às questões regionais. Então, e exemplificando agora para vocês, eu escolhi um texto, O Famigerado, de Guimarães Rosa. Mas ele é um texto bem comprido, e eu não vou ter como ler para vocês aqui agora, porque o nosso tempo é curto. Mas vocês já vão ter uma noção, e eu vou deixar aqui no slide para vocês estarem lendo ele com mais calma. Então, estou passando aqui, mas depois vocês vão estar lendo ele com calma. O que esse texto ele fala? Essa narrativa ela está voltada a traduzir o significado de uma palavra. Famigerado, como está no título do texto, onde todo o seu enredo é centrado em torno desse termo, o que leva a inferir que o tema do texto é a própria linguagem, estabelecendo assim como uma narrativa metalinguística. A narrativa acontece na primeira pessoa e ela é construída num episódio cômico, né? Quando a gente começa a ler, nós lemos como se fosse uma adivinhas avessas, invertendo as posições do inquiridor e do questionado. Então, dessa forma, seu enredo nos envolve e vai revelando uma riqueza dos procedimentos estilísticos. Então, trazendo como a temática de fundo a modernização do sertão nos anos 60, o embate entre o letrado e o jagunço. E isso revela as tensões e a ambiguidade abordadas pela estilística e pela psicanálise, né? E como a gente começa a analisar esse texto, a gente percebe que tudo gira em torno dessa linguagem, porque se trata de um doutor e um jagunço. Então a gente percebe essa troca e essa inversão, às vezes, da linguagem para que um se coloque na posição do outro, né? E considerando que o falante ideal é aquele que adapta a linguagem em diversas situações de comunicação, o que nos permite notar que no decorrer da leitura desse texto de Guimarães Rosa, você percebe que ele utiliza os recursos característicos na sua obra, né? O regionalismo, o neologismo, o registro da oralidade e inventivas construções sintáticas e morfológicas, e trata a própria linguagem do seu reflexo como instrumento de diferenciação social. Como foi dito, nós temos ali duas posições diferentes, né? Nós temos o doutor, nós temos o jagunço, né? Mas que eles estão interligados desse diálogo, né? Então, nessa diferenciação social. E aí, fixando, eu coloquei um resuminho para que vocês possam entender. Então, podemos observar no texto de Guimarães Rosa algumas das características da geração de 45. Um texto permeado de neologismo, linguagem coloquial e regional, típica das regiões interioranas do Brasil. Guimarães Rosa trouxe em sua narrativa a cor local, ou seja, as informações sobre espaço, comportamento e costumes, que nos permite reconhecer os aspectos típicos e características da região específica.
né? Então a gente percebe onde que está sendo narrada essa história, da onde vem, né? Qual é a sua região e as características específicas dela, assim como essas outras características, como a gente falou. A questão da metalinguística, né, que o texto está falando sobre ele mesmo. Então, nós podemos ver o regionalismo, o neologismo, e a gente vê a questão da oralidade e das inventivas construções sintáticas que a gente pode perceber na construção desse diálogo. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, né, sobre o modernismo um pouquinho, para que a gente possa entender como foi a inserção, né, desse movimento aqui no Brasil, de onde, né, que surgiu essa ideia e qual é o propósito, né? E de qual propósito, para que propósito veio esse movimento, né? O que a gente busca com ele, o que o Brasil procurava, né, acrescentar com esse movimento, e o que ele trouxe, né, de coisas boas e de inovações para a nossa literatura, para a nossa cultura, nossa música, nossa arte, trouxe para a gente um pouco da nossa identidade. Então, fiquem com Deus, até a próxima aula.